não tenho nada de consolador a vos comunicar, relativamente à enfermidade da qual padece o nosso soberano há cerca de 2 anos. Todos os tratamentos e remédios que os profissionais da área têm prescrito durante esse tempo não trouxeram nenhum alívio aos sofrimentos que arruinam a saúde do rei Oscar. Segundo o conselho de seus médicos, o senhor Clogeter, que ele desfruta de alguma reputação como magnetizador, foi chamado recentemente ao castelo de... Que é isso aqui? Eu não sei ler isso não, gente. Dutningon. É alemão. Dutningon, então, sei lá, por aí. É isso aí. É esse lugar aí mesmo. Onde continua a residir a família real, a fim de submeter o augusto doente a um tratamento regular de magnetismo. Aqui se acredita que, por coincidência bastante singular, a sede da doença do rei Oscar se acha estabelecida precisamente no mesmo local da cabeça em que se situa o cerebelo, como, infelizmente, parece também ser o caso do rei Frederico Guilherme IV, da Prússia. Perguntamos se há 25 anos teriam os médicos ousado prescrever publicamente semelhante recurso, mesmo a um simples particular, quanto mais, e com mais forte razão, a uma cabeça coroada. Nessa época, todas as dificuldades científicas e todos os jornais não dispunham de sarcasmo suficientes para denegrir o magnetismo e seus partidários. As coisas mudaram bastante nesse curto espaço de tempo. Não somente já não se ri do magnetismo, mas ele oficialmente reconhecido como agente terapêutico. Que lição para os que sorriem das ideias novas. Ele os fará compreender finalmente quão prudente é se inscreverem em falso... Sobe, Mário. Compreenderem falso contra as coisas que não compreendem. Temos uma porção de livros escritos contra o magnetismo por homens em evidência. Não teriam feito melhor em calar-se e esperar? Então, como hoje para o espiritismo lhe opunha a opinião dos homens mais eminentes, mais esclarecidos e mais conscienciosos, nada lhes abalava o cepticismo. A seus olhos, o magnetismo era apenas charlatanismo, indigno das pessoas sérias. Que ação poderia ter um agente oculto, movido pelo pensamento e pela vontade, cuja análise química não pode ser feita? Apressamo-nos a dizer que os médicos suecos não são os únicos a reconsiderar essa ideia estreita, e por toda parte, na França, como no estrangeiro, a opinião mudou completamente a esse respeito. E isso é tão verdadeiro que, quando se passa um fenômeno inexplicado, diz-se que é um efeito magnético. Encontra-se, pois, no magnetismo a razão de ser de uma porção de coisas antes atribuídas à imaginação, bastante cômoda para os que não sabem o que dizer. Muito bem, vamos dar só uma pequena paradinha aqui, só para a gente verificar o que foi colocado nessa introdução. Olá, Alcione, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa atrás. Tranquilo. Vamos lá. Bom, Kardec começa aqui nesses primeiros artigos, que ele vai tratar do magnetismo, fazendo duas coisas interessantes, né? A primeira delas é pontuar a veracidade, né, a importância que o magnetismo estava tomando naquele momento. A segunda delas é trazer uma ligação entre as duas doutrinas, o magnetismo e o espiritismo, fazer esse vínculo entre as duas, né, tanto que ele chamou no artigo que nós vimos semana passada de doutrinas irmãs, então, que uma caminha ao lado da outra, muitas vezes elas se interpõem, que uma explica a outra por si mesma. Então, ele começa fazendo esse trabalho aí.
E aí ele vai agora dando essa introdução do magnetismo para depois ele trazer vários exemplos ali dentro do processo do espiritismo, vinculando com o magnetismo também, quando ele usa a parte dos sonâmbulos e tudo mais. Então, nós estamos nessa introdução aí. Primeira coisa que ele vai fazer nesse item 3 aqui, que nós estamos estudando, esse artigo 3º que a gente está estudando, é ressaltar ali, né, a síntese desse artigo, não é nem falar da cura do rei, né, é sim ressaltar o fato desse emprego oficial, como ele chamou no título, do magnetismo animal. Então, ele vai trazer uma notícia do jornal Debates, lá, Les Debates, falando de Estocolmo, né, falando que o rei está com esse problema, um problema grave, e eles, então, os próprios médicos do rei, aconselharam que ele buscasse o Klungestein lá, que era um magnetizador, para poder fazer o tratamento com ele. Então, chama atenção aqui que ele vai colocando que o tratamento, ele está fazendo um tratamento regular de magnetismo, esse é um ponto importante, né? Porque às vezes a gente imagina aqui, vamos começando só a estudar isso, mas às vezes a gente imagina que a pessoa vai lá, faz uma sessão de magnetismo e já está curada, uma cura instantânea. É claro que elas acontecem, mas é raro. O mais comum é você fazer um trabalho regular, você vai fazer várias aplicações, você vai sentindo o paciente ali e vai tratando esse paciente. Então, já começa a dar aqui alguns pitacos com relação a isso, né? Então, já falando aqui que é um tratamento regular de magnetismo ali. Kardec aproveita, então, para chamar a atenção para o processo de reconhecimento do magnetismo. Ele vai falar, olha, imagina 25 anos atrás, o que as pessoas faziam. Todo mundo ria do magnetismo, né? Todo mundo usava sarcasmo ali para poder descrever as pessoas que estavam envolvidas com o magnetismo, com essa ciência nova, com esse processo novo que se apresentava ali. E aí ele fala até que nesse curto espaço de tempo, como as coisas mudaram. E a gente pensa, por 25 anos, curto espaço de tempo, para estabelecimento de uma ciência, para estabelecimento desse tipo de conduta, é curto mesmo, né, o espaço de tempo. E ele ressalta aqui que é como se ela estivesse agora sendo reconhecida oficialmente como um projeto terapêutico ali. Ele faz um alerta, né, ele vai falar, olha, vai fazer compreender o quão imprudente é as pessoas falarem, né, irem contra algo que elas não compreendem, simplesmente pelo fato de não compreender. Né? Aqui está um pouco da chave da dificuldade que existe no processo tanto do magnetismo quanto até das práticas espíritas de serem aceitas. Né? O indivíduo não compreende por não compreender, ao invés de se lançar para tentar averiguar o que está acontecendo, é simplesmente por não ter os equipamentos necessários para aquele momento, para medir conforme a situação, a ciência materialista, né, a ciência material, simplesmente fala que é charlatanismo. Então, Kardec coloca isso e fala, o mesmo acontece com o espiritismo agora. Então, ele está usando esse reconhecimento ali daquela época, do magnetismo, até para colocar, olha, isso vai acontecer também com o espiritismo, chamando ali aquelas pessoas para que elas pudessem prestar atenção nesse processo ali. Então, ele vai falar lá, essas pessoas falam assim, que a ação poderia ter um agente oculto movido pelo pensamento e pela vontade, cuja análise química não pode ser feita. Então, aí está a base, né? Se a análise química não pode ser feita, ele não pode ser comprovado, se ele não pode ser comprovado, logo ele não existe. Então, essa é em primeira instância o que se coloca. Enquanto que Kardec e os próprios magnetizadores, aquelas pessoas todas que trabalharam mais de 30 anos, né, com o magnetismo, elas vão aplicar as técnicas e vão trabalhar pela observação dos resultados, né? Uma vez que não dá para você medir, não dá para você medir aqui por uma análise química ou por qualquer equipamento o que está acontecendo ali. É diferente de outras técnicas que você consegue medir, consegue pesar, consegue mensurar. Então, apesar de que você está trabalhando com coisas que não são mensuráveis, o resultado ele é palpável. Então, mas a ciência convencional tem uma dificuldade gigantesca de analisar esses fatos a partir das observações. Então, haja vista a questão da própria reencarnação, que a gente já comentou aqui. A gente tem aí elementos suficientes já para que a ciência considere a reencarnação como um fato. Estudos do Ian Stevenson e vários outros estudos aí espalhados pelo mundo inteiro. Mas como a ciência não consegue pegar, não consegue medir o que é a alma, não consegue medir o que é o espírito, não vai aceitar que esse espírito possa, ele não existindo, reencarnar em outra pessoa. Então, é mais ou menos essa situação que Kardec vai colocando aqui para nós. Certo? Essa é a primeira parte aqui dessa introdução. Ok? Gente, querendo falar, só abrir o microfone aí, tá? Vamos lá.
Vamos andando. Pode seguir. Pode. O magnetismo haverá de curar o rei Oscar? Esta é uma outra questão. Sem dúvida, já operou curas prodigiosas e inesperadas, mas tem seus limites, como tudo que existe na natureza. Aliás, é preciso levar em consideração o fato de que, em geral, não se recorre ao magnetismo senão em extremes e em desespero de causa, quando, muitas vezes, o mal já fez progressos irremediáveis ou foi agravado por uma medicação contraindicada. Quando triunfa de tais obstáculos, é necessário que seja muito poderoso. Se a ação do fluido magnético é hoje um ponto geralmente admitido, o mesmo não se dá em relação às faculdades sonambúlicas, que ainda encontram muitos incrédulos no mundo oficial, sobretudo no que concerne às questões médicas. Todavia, deve-se convir que, sobre esse ponto, os preconceitos se enfraqueceram singularmente, mesmo entre os homens de ciência. Temos a prova disso no grande número de médicos que fazem parte de todas as sociedades magnéticas, quer na França, quer no estrangeiro. De tal modo, os fatos se vulgarizaram que foi preciso ceder à evidência e seguir a corrente, querendo ou não. Em breve, acontecerá a mesma coisa com a lucidez intuitiva. Pois bem, vamos dar mais uma paradinha aqui. Então, Kardec aqui não está preocupado se vai curar ou não, se o magnetismo vai curar ou não o rei, né? O objeto aqui de estudo desse artigo é o fato dele ter sido recomendado para o rei. E ele vai fazer essa ressalva aqui, né, que o magnetismo já curou várias situações ali prodigiosas e inesperadas. Mas como ele vai colocar aqui, tem os seus limites. Isso é importante. Aquelas pessoas que trabalhavam com aquilo o tempo inteiro, elas viam que existiam limites. Não era todo mundo que era curado ali. Então, não se sabe se o rei vai ter sucesso ou não. E ele faz outra consideração importante aqui, que normalmente você vai para esse tipo de atuação, o magnetismo, e a gente sabe até nas casas espíritas, às vezes vão lá para desobsessão, vai lá para a fluidoterapia, na hora que a coisa já entornou, né? Na hora que já entornou o caldo. E aí já não tem mais jeito, aí já fica naquele rol de coisas raras, naquele rol de coisas que aí tem que ter muito merecimento, muita condição, é o que ele fala aqui, tem que ser muito poderoso para triunfar neste caso. Então ele faz essa ressalva aí, que é importante ele fazer essa pontuação, né, porque a partir do momento que essa técnica, que esse tratamento, né, começa a ser difundido, a ser normatizado, a ser aceito de maneira melhor, né, pela sociedade de um modo geral, você começa a trabalhar ele o mais cedo possível. É o que se faz hoje, que a gente comentou com as terapias integrativas, né? Antes elas chamavam alternativas, depois eles mudaram o nome para integrativa. Por quê? Porque ela integra com a outra, integra com o tratamento convencional. Então, a proposta que a gente comentou, que foi para o SUS, um rol de terapias integrativas, é para auxiliar, né, para ser um tratamento a mais no tratamento que vem sendo feito, o tratamento convencional, o tratamento alopático, aquele tratamento natural que vem sendo feito. Então, ele vai complementar. Então, no fundo, aqui, Kardec está colocando que só chega muito para o magnetismo na hora que a coisa já não tem mais muito conserto, né? Ou quando os médicos já estragaram o sujeito ali, agravaram com medicação contraindicada, né? Então, você imagina, se hoje acontece isso, naquela época acontecia muito mais, porque o conhecimento médico era muito inferior ao conhecimento que se tem hoje. Estamos falando há 160 anos atrás, imagina, o pessoal usava sangria ainda, usava um monte de coisa que já não se usa mais. Então, tinha muito essa questão, né? Você não tinha os equipamentos corretos, a quantidade de exames corretas, então, às vezes, a intervenção do médico acabava por piorar a situação. Quando corria para o magnetizador, é que o médico já falava, não tem mais o que fazer. E o magnetismo ainda assim dava conta de vários casos, né? Mas aqui, uma proposta mais profunda é essa, a partir do momento que se começa a se conscientizar e aceitar esse tipo de tratamento, faz a interferência mais cedo, que você vai ter, aí sim, um sucesso muito maior. Ele continua falando aqui que se o fluido magnético, se a ação do fluido magnético já começava a ser aceita naquele momento, o mesmo não se dava em relação às faculdades sonambúlicas. Então, eles até começaram a aceitar
a questão do magnetismo poder ter essa influência e ter o potencial de ajudar na cura das doenças. Mas eles não acreditavam no sonambulismo, né, nas faculdades sonambúlicas, que existiam muito ali. Então, você tinha ali os sonâmbulos magnetizados, então ele era magnetizado, ele entrava em sono, em sonambulismo magnético ali, e a partir desse sonambulismo magnético ele tinha uma expressão mais clara do seu próprio espírito, e ele podia, muitas vezes, se comunicar com outros espíritos e fazia dando receitas, né? Ou ele via o que o indivíduo precisava, ou alguém falava para ele que medicamento que ele ia ter. Então, essa é uma das atividades do sonambulismo, não é só essa, tem várias outras, né? Mas, na verdade, tem essa exaltação da atuação onde o espírito participa do processo ali. Isso não era aceito ainda, Kardec deixa claro, ó, se eles estão aceitando as faculdades curativas do magnetismo, eles não aceitam o sonambulismo, né? E é muito fácil da gente entender, porque se eles não aceitam o espírito, como é que eles vão aceitar o sonambulismo? É muito difícil, né? Eles podem até imaginar que seja um estado de exaltação do cérebro, que a pessoa pode começar a ter ali algum tipo de alucinação, alguma coisa assim. Mas quando ele começa a dizer que ele está conversando com outra pessoa, que essa outra pessoa está ditando para ele receitas, está dizendo qual é o mal que a pessoa tem, aí eles já tiram do jogo, tiram do campo. Ó, não tem esse papo de espírito, então a gente não conversa com isso, né? E aí Kardec vai continuando e falando, apesar de que existem muitos médicos renomados que já estão nas sociedades magnéticas. E nessas sociedades magnéticas não tinha jeito de fazer um pedaço só, né? Ele participava de tudo ali. Então ele começava a ver, a partir até do que nós falamos há pouco, ele começava a ver, a partir dos resultados, né, que havia alguma coisa a mais ali. Então, vamos imaginar um sonambulismo magnético, onde a pessoa começa a dar receitas e começa a ter efetividade. Ele começa a fazer diagnóstico que tem efetividade, depois se descobre que aquele indivíduo tem aquilo mesmo. Então, o próprio médico anticético, ele começa a dar uma olhada ali nos resultados e falar, ó, isso tem alguma coisa aqui no meio, né? Pode falar, Eunice. E o magnetismo é aceito, assim, numa grande proporção pela ciência médica hoje? Por exemplo, no Brasil? O magnetismo, depois, ele caiu, ele foi considerado uma pseudociência, né? Não avançou, não teve um avanço. Ele acabou ficando limitado aí a algumas práticas, né? Na casa espírita. Né? Na parte espírita, como na fluidoterapia. Aí nós temos o reiki, que também tem muito do magnetismo ali, tem o jorrei, qualquer tipo de imposição de mão está envolvendo mais ou menos os mesmos mecanismos do magnetismo. Depois aí Marlene, Alcione, que estão mais acostumados com esse processo, me corrijam aqui ou façam vai saber falar. Os complementos. Né? Mas acabou virando, de fato, uma pseudociência. Ficou reservado a esses núcleos, né? Salvo, como a gente viu na semana passada, lá na introdução, né, desse livro aqui, que a parte hipnótica, por incrível que pareça, né, aquilo que eles não acreditavam é o que mais se consolidou, né? Porque acabou virando uma forma de tratamento. A hipnose que vem, né, acaba que o magnetismo foi o precursor da hipnose terapêutica que se faz hoje, né? Confere, Alcione, faz sua colocação aí, por favor. Mas você está me fazendo lembrar, acho que todo mundo está vendo o chamado exoesqueleto, levantando as pessoas paraplégicas, né? E eles vão aprender, esses indivíduos vão dirigir o aparelho pelo pensamento. Então, hoje tem-se a ideia de que o pensamento pode influir no aparelho que está na própria pessoa, como fora também. Então, se você entende que o pensamento tem esse poder, ele também pode curar uma outra pessoa, pode levar alguma coisa de positivo para uma outra pessoa. Então, a neurociência está entrando por aí, né? Perfeito, muito bom. Inclusive, a história do exoesqueleto, né? Acho que é isso que chama, né? Antes disso, até foi feito um trabalho forte lá com o Stephen Hopkins, né? Aquela máquina que ele falava, chegou no final que ele já não conseguia se movimentar em nada, ela tinha conectores que captava mais ou menos ali essas ondas para poder tentar fazer com que ele se comunicasse ali no final, né? Porque era um indivíduo que tinha um potencial gigantesco para ajudar a humanidade, né? Então, mas ainda na área de computação, já tem computadores ajudando as pessoas, pelo olhar, trabalhar com o computador. Isso,
Isso. Então, a gente já está vendo que o pensamento é uma energia capaz de movimentar outras coisas, né? Se chama de psicocinesia. Muito bom. Então, Mário, Pode falar. eu vou até pedir licença para a Lucélia, ela está aqui entre nós. A Lucélia está usando esse computador assim, viu, Alcione? Eu estive na casa dela sexta-feira e pude ver. Ela está impossibilitada de falar, tudo, né? E ela tem esse computador e com olhar, acho que é pela íris, ela vai, como ela vai olhando, ele vai selecionando as palavras, depois grava e fala. Aí ela movimenta eles, né? Eu Está não dizendo sei explicar direito, e ela está aqui, mas não vai ter condição de pelo fazer isso. pensamento, ele movimenta. Em Em parapsicologia chama psicocinesia. Então, isso está sendo usado hoje, né? Na computação, em outras áreas também. Ele vai captar essa frequência, né? Essa frequência emitida pelo pensamento, né? Não necessariamente com um movimento qualquer que seja feito pelo operador, né? Só o mental mesmo. Essa é a colocação interessante que eu entendi aí, né, Alcione? Ele vai captar essa frequência e aí ele vai conseguir responder a essa captação dessa frequência. E ao captar essa frequência, você consegue provar que ela existe externamente, né? É o que você está dizendo, né? Eles estão fazendo algumas pesquisas no sentido de telepatia, de influenciar a mente de outra pessoa pelo pensamento. E com aquela percepção do cérebro pela aparelhagem, onde movimenta, onde não movimenta e tal, etc. É muito interessante. Quer dizer, nós estamos chegando, né? Aí, voltando para o tema da Eunice, o magnetismo caiu para a pseudociência, justamente por conta disso. Você não tem como comprovar, não tem como medir, você acaba desprezando, né? E da mesma forma como a doutrina espírita também acabou sendo negligenciada e quase que abandonada no mundo inteiro, né? Foi florescer aqui no Brasil, essa chama ficou aqui no Brasil, né? Aconteceu com o magnetismo também. Mas ele está aí, existe, e assim, nós comentamos sobre aquele estudo que foi feito em Uberaba, me fala o nome da médica agora, e ela fez aquele trabalho com os passes, né? A fluidoterapia nos recém-nascidos, e depois ela fez em outros grupos também. Mas é muito interessante porque ela começa a fazer esses experimentos já com metodologia científica que vai começando a demonstrar que, de fato, é só a mão humana com a intenção que vai trazer o resultado. Porque tinha a mão humana sem a intenção, porque você podia falar assim, mas é o calor que está ajudando a criança, né? Não é o magnetismo, o fluido da fluidoterapia que está sendo emanado ali, né? É só o calor da mão, mas não. Ela colocava a pessoa com a intenção, treinada para fazer aquilo, colocava uma outra pessoa que não sabia nada do que estava fazendo, põe a mão aí e fica de boa, pensando no jogo do Corinthians que vai ter mais tarde, né? Vai atrapalhar a criança, coitada, vai perturbar a criancinha se pensar no Corinthians. Mas fica ali pensando em outra coisa, colocavam uma outra mão mecânica, um outro equipamento qualquer, uma luz ali, com a mesma temperatura do corpo humano, tá certo? Então ela foi fazendo vários experimentos, e aí ela conseguiu comprovar nos números, nos resultados desses experimentos todos, que aquele que era fluidificado, magnetizado, chama do que quiser, né, que participou da fluidoterapia ali, com a intenção, e por uma pessoa que sabia o que estava fazendo, que estava ali emanando aqueles fluidos, que estava ali emanando aquele magnetismo de alguma maneira, eles tiveram um resultado positivo. Então, isso começa de novo a voltar à baila, né? É muito interessante quando o SUS coloca isso lá nas terapias integrativas, porque ele não precisava ter colocado, ele podia ter colocado outras tantas, mas ele não precisaria ter colocado o que ele chamou lá de imposição de mãos. Ele não chamou de fluidoterapia, ele chamou de imposição de mãos, porque tem vários, né? Você tem o jorrei, você tem o reiki, você tem o magnetismo, você tem o passe espírita, você tem, enfim, uma série de atuações, né, com esse processo de imposição de mãos. Então, acho que nós estamos voltando, né? É pertinente até a gente voltar a discutir isso aqui, a estudar, porque eu acho que esse é um tema que vai ganhar força aí nos próximos anos, né? Inclusive, desculpe, Eunice, pode falar. Não, tem uma amiga minha que é muito católica da igreja, pertence a um movimento. Ela me falou esses dias assim, nessa reunião teve uma moça passando mal, então o Espírito Santo, o padre falou que era para me impor as mãos sobre ela porque o Espírito Santo agisse.
Imagina, ó, a igreja, e ela é católica mesmo. Ela falou, o padre pediu para mim impor, ela falou, impor as mãos, e eu impus, ela foi melhorando. A gente foi fazendo oração para o Espírito Santo, e ela melhorou. Falei, que beleza. Mas Eunice, no começo do cristianismo, eles faziam muito isso. Depois a igreja cortou isso, mas tem uma ala da igreja que é carismática que usa isso. Isso mesmo. Eles usam. E as protestantes neopentecostais usam direto esse trabalho. Da imposição de mãos, Tá retornando com uma força até bem expressiva, né? Marleninha, você ia falar? Então, o que eu ia falar era isso, você vê, tanto o retorno, né, às práticas espiritualistas, que remontam aí talvez à antiguidade, como o avanço da ciência, né? Vocês estão comentando aqui, a nossa querida amiga Lucélia está aqui firme conosco sempre, né, Mário? Sim, ouvindo as reuniões, participando e interagindo com esse auxílio. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. Estamos chegando, né? Não sei se vocês viram aí, o Adolfinho colocou nos grupos hoje aí uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, né? De uma jornalista lá que fez um compilado lá de trabalhos lá do pessoal de Juiz de Fora, né? E outras obras aí falando de reencarnação, falando de EQM, né? E outras coisas aí. Então, quer dizer, as pessoas estão perdendo esse medo de falar no espiritualismo, de falar nessas situações. E o mais interessante, né, você tem Juiz de Fora, a gente comentou também semana passada da USP, que tem vários trabalhos aí bacanas sendo feitos, né, e aí nós estamos falando de dentro da academia, né, estamos falando de universidades importantes, essa de Uberaba, né, que estão agora quebrando esses paradigmas. Então, eu acho que a gente está aí num momento muito próximo de começar a cavalgar. Se a gente tiver um avanço nisso e conseguirmos cavalgar na velocidade que a tecnologia avançou, talvez em 10, 20, 30 anos a gente vai ter tudo isso que a gente está conversando hoje, aí, que está começando a surgir já, né, sendo utilizado até, receitado, né, por aí. Né? Ó, vai lá, faça esse tratamento aqui, porque ele vai, de fato, trazer os resultados esperados. Né? Então, acredito que vai caminhar isso aí rapidamente agora. Então, vamos ver onde vai dar, né? Vamos ver onde vai dar. Ok? Vamos mandar mais um pouquinho? Só aqui. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Quem, entretanto, acreditaria que fosse encontrar os seus mais obstinados inimigos entre certos magnetizadores, embora não contem com estes com a oposição dos espíritas? Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, seja como meio curativo, seja como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem sua causa e vêm prestar apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas que, ao mesmo tempo, aderem ao magnetismo. Não é bizarro constatar que os magnetizadores esquecem tão depressa o que sofreram dos preconceitos, negando a existência de seus defensores e contra eles atirando as mesmas flechas que outrora eram lançadas sobre si próprios? Isso não é nobre nem digno de homens para quem a natureza retira, mas que os outros... Não, desculpe. Isto não é nobre nem digno de homens para quem a natureza retira, mas que os outros o direito de pronunciar o famoso nec plus ultra, ao desvendar um de seus mais sublimes mistérios. Tudo prova no rápido desenvolvimento. Isso, tudo prova. Aqui. Peraí, eu vou só achando já. Tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude como todas as suas forças a posição que acaba de conquistar, o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. Olha só, importante finalzinho desse artigo aqui, né? Kardec vai falar de novo dessa ligação, né, desses laços íntimos que tem essas duas ciências, o magnetismo
e o espiritismo. E aí ele faz um desabafo ali, né? Quem imaginaria que os magnetizadores se tornariam opositores da doutrina espírita? Então, olha só que interessante, né? E ele vai falar ali, eles que eram achincalhados no passado, né, que sofriam uma oposição danada, recebiam flechas ali da oposição, estão usando essas mesmas flechas agora contra os espíritas, né, contra a doutrina espírita. Então, é interessante você ver como o ser humano funciona, né? Então, eu quero a aceitação do meu, eu vi que o meu processo foi muito difícil de ser aceito, né? Então levou lá 25, 30 anos para ele ser razoavelmente aceito, agora começa a surgir uma coisa nova, né? Nova, assim como era o magnetismo lá há 25, 30 anos atrás, que não era aceito, e aí nós mesmos temos o mesmo comportamento daqueles que não aceitavam sem olhar o que era, né? Então Kardec faz quase que esse desabafo aqui. Ele vai falar que dos espíritas, 100% deles apoiavam o magnetismo, e que, inclusive, os espíritos preconizavam o magnetismo para os tratamentos. Então, quer dizer, não havia nenhum tipo de competição, mas eu imagino que os magnetizadores acabaram vendo na doutrina espírita algum tipo de competição ali, né, e movidos por um sentimento muito humano, né, muito da terceira ordem aí, de ciúme, sei lá, de qualquer coisa, resolveram fazer essa oposição aqui. Então, o Kardec vai falar, é muito bizarro, né, ver a pessoa tendo o mesmo comportamento, né, do que tiveram com ele, que eles não gostaram ali. Aí ele fala, bom, enquanto a gente espera a doutrina espírita amadurecer e ser aceita, né, nós vamos aplaudindo o que foi conquistado aqui pelo magnetismo, né, principalmente como um sinal incontestável do progresso de ideias. Olha o que ele fala aqui. O mais importante de tudo isso é você ver essa doutrina que é o magnetismo, sendo ali agora oficialmente aceita, né, naquele momento estava num bom momento, né, a ponto das pessoas falarem nos jornais aqui, abertamente, que o médico tinha receitado para um rei esse processo, ele vai falar que é um avanço incontestável do progresso das ideias, de aceitar novas ideias. E aí a gente vê que os próprios magnetizadores começam a atacar, né, e depois todo mundo ataca todo mundo, que as duas ciências vão ter um atraso muito grande no seu desenvolvimento aí de mais de um século, vamos dizer assim, né, depois da morte de Kardec. Ok? Algum comentário? Senão, vamos para frente. Para frente, tem 400 páginas aqui para a gente andar. Vamos lá. Capítulo 4. O magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Na Revista Espírita, de outubro de 1858, publicamos 2 artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o Magnetismo e o Sonambulismo, ensinadas pela Igreja. No primeiro, referimos-nos ao tratamento magnético do rei Oscar, da Suécia, aconselhado pelos seus próprios médicos. No segundo, citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã, para uso dos catecismos e escolas cristãs, publicado em 1853, pelo abade Marote, vigário-geral da Diocese de Verdun, no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos. Eis que agora a justiça desvendar uma sanção extraordinária pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai, 27 de agosto passado. Como todos os jornais noticiaram, esse julgamento seria inútil. Seria inútil repetir. Seria inútil repeti-lo, razão porque apenas relataremos sumariamente as circunstâncias. Um rapaz que do magnetismo não conhecia senão o nome e jamais o tinha praticado, consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha, propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maître do hotel onde jantava. Depois de alguns passes, o menino caiu em sonambulismo, mas o magnetizador improvisado não soube como se portar para fazê-lo sair daquele estado, o qual foi seguido de crises nervosas persistentes, de que resultou uma queixa à justiça, apresentada pelo tio contra o magnetizador.
2 médicos foram chamados como peritos. Eis o extrato de seu depoimento, que é mais ou menos idêntico, pelo menos quanto à conclusão. Após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino, acrescenta o primeiro médico. Só um minutinho aqui. Então, o que acontece aqui? Nesse artigo, Kardec vai falar, ele falou anteriormente do emprego oficial do magnetismo, quando os médicos chamam o magnetizador para tratar o rei. Depois ele menciona que o sonambulismo ensinado na igreja, mas ele fala, esse artigo que ele fala aqui, no nosso material, ele está na frente um pouco. Não sei por que o Adolfo e o Antônio colocaram ele à frente, mas ele ficou à frente. Nós vamos passar por ele, nós não passamos aqui por ele ainda, mas vamos passar esse do magnetismo ensinado pela igreja. E agora Kardec vai colocar um terceiro, que é o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, ele vai mostrando o grau de evidência que o magnetismo vai tomando em todas as frentes ali daquele momento em que ele estava escrevendo a Revista Espírita. Então, ele teve primeiro esse reconhecimento oficial lá do rei, teve no compêndio da igreja, a igreja colocando o magnetismo ali claramente dentro dos seus ensinamentos, e agora um tribunal considerando a questão do magnetismo, é o que ele vai trazer aqui para nós. Vai falar a história desse rapaz, o rapaz lá foi brincar com o amigo dele lá de magnetizar, ele conhecia só de nome o magnetismo, sabia mais ou menos alguma coisa do que era, pegou o garoto lá, que é o sobrinho do maître lá do restaurante, do hotel, onde ele jantava, e foi dar uns passes nele, vem cá que eu vou brincar. Igual as crianças brincavam com mesa girante, com copo, a brincadeira do copo, e acabava muito mal algumas vezes, E ele foi lá e magnetizou o garoto. E depois não sabia o que fazer para desmagnetizar. Ele não tinha técnica, Ele foi lá e brincou com uma coisa, e o menino muito suscetível a ser magnetizado entra no sonambulismo lá, e depois ele fica tendo crises nervosas, no processo para frente ali. E aí o tio pegou, viu aquela situação toda e representou contra o garoto, contra o magnetizador aí, o magnetizador inicial ali, o imprudente. E aí foi parar na justiça, a justiça pega e pede 2 peritos médicos para se manifestar. Então, o primeiro médico vai dar o seu posicionamento aí agora. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Não creio absolutamente na existência de um fluido novo, de um agente físico mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre, desenvolvendo-se no homem sob a influência de paz, toques, etc., e que produziria nas pessoas influenciadas efeitos por vezes maravilhosos. A existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada. Longe disso, todas as vezes que homens difíceis de enganar, membros da Academia das Ciências e médicos eminentes, quiseram verificar os fatos alegados, os príncipes do magnetismo sempre recuaram, estribados em pretextos por demais evidentes, e nem a questão do fato, nem muito menos a questão de doutrina, puderam ser elucidados. Para o mundo científico, portanto, não existe magnetismo animal. Todavia, segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produziram nenhum efeito? Pelo fato de negarmos, e com razão, o magnetismo, não poderíamos admitir a magnetização? Sim. Estou convencido de que se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas pelas manobras de que se trata, é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de radiação por parte do experimentador. Essa explicação se aplicaria ao caso Jourdain, e se os ataques que se seguiram ao primeiro, supondo tenham sido determinados pela magnetização, fossem se espaçando e enfraquecendo. O impulso único, logicamente, deveria produzir efeitos decrescentes. Ora, dá-se justamente o contrário. À medida que o tempo passa, os ataques se aceleram e aumentam de intensidade. Esta circunstância me confunde. Evidentemente, está em jogo uma influência indeterminada. Qual seria? Os antecedentes e a maneira de ser física de Jourdain não me são suficientemente conhecidos,
para que eu os possa atribuir ao seu temperamento, e devo confessar não saber onde colocar a causa. Nesse ponto, a criança é vitimada por um de seus ataques. Assim como seu colega, a testemunha constata contrações musculares gerais e clônicas, pele e olhos com sensibilidade preservada, pupilas fotorejantes, ausência de espuma na boca, polegares fletidos na palma das mãos. Além disso, o grito inicial não ocorreu e o acesso termina gradualmente, passando pelo período sonambúlico. À vista disso, os médicos declaram que a criança não é epilética e nem mesmo ainda cataléptica. Interpelada a respeito da palavra sonambulismo, objetivando saber se tudo isso se explicaria, admitindo-se que o paciente antissonambúlico teria tido, a 15 de agosto, um acesso desse tipo de doença, a testemunha respondeu que, em primeiro lugar, não estava estabelecido que a criança fosse sonâmbula, e depois, tal fenômeno se teria produzido em condições absolutamente insólitas, em vez de ocorrer à noite, em meio ao sono natural, teria vindo em pleno meio-dia e em completa vigília. A mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança. Não vejo outra razão. Que interessante, né? Que interessante como ele começa o depoimento dele, né? Ele já começa falando que ele não crê em absolutamente nada, né? Não crê na existência de um fluido novo ou de um agente físico capaz de ter aquela situação deflagrada ali, porque nunca foi cientificamente demonstrado. Então, é o que nós já falamos anteriormente, Kardec já tinha pontuado lá atrás, né? Se não pode ser cientificamente comprovado, é porque não existe. Então, isso a história vai mostrando, tem um monte de coisa que não podia, e depois, com o tempo, descobriu-se formas de poder demonstrar, né? Mas aqui ele já começa categoricamente, até talvez como uma reserva, né, dizendo que, olha, não, eu não creio em nada disso, então não me venha com essa. Aí ele vai usar um argumento aqui de que toda vez que os cientistas quiseram se aproximar para comprovar isso, o que ele chamou de príncipes do magnetismo recuaram, né? Mas recuaram por conta dessa postura também, né? Porque ele não queria observar o fenômeno inteiro, eles não queriam observar o fenômeno inteiro e entender o resultado, né? O antes e o depois ali, não. Eles queriam uma forma de poder identificar o fenômeno. E não é possível isso. Até hoje nós avançamos, já temos algumas técnicas, mas ainda assim não dá para fazer uma análise como se faz de qualquer outro agente químico ou físico aí, que nós já temos elementos e instrumentos para poder observar. Então, é natural que eles recuassem, porque toda vez que tentavam fazer, eles ficavam pegando provavelmente nesses detalhes, onde se já sabia que não ia ter como poder averiguar isso aí, né? Então, ele vai falar, olha, não existe, portanto, não existe nenhum magnetismo animal ali. Então, ele nega o magnetismo. E só que aí ele fala, né, pelo fato de negarmos a razão do magnetismo, nós não poderíamos admitir uma magnetização? Olha que interessante. Então, ele começa negando, ele continua negando, mas ele fala, ó, mas nós não podemos admitir que tem alguma coisa que aconteceu aí. Então, ele já deixa uma lacuna ali, porque ele já sabe que ele não vai conseguir explicar o que estava acontecendo. Ele vai dizer ali depois, então, que ele imagina que isso seja fruto das imaginações nervosas impressionáveis, como sempre eles colocavam isso. Então, colocam tudo na conta do placebo, né, tudo na conta de processos de imaginação da pessoa que está recebendo, né? Então, uns são mais suscetíveis a outros, mais impressionáveis do que outros, e ele vai falar, ó, isso aqui é o que acontece no caso desse garoto, né? E nunca numa espécie de radiação que vai acontecer ali. Então, é só a influência da pessoa mesmo, ele é muito influenciável ali. E aí ele vai falar, ó, se tivesse ele usa uma lógica ali, se fosse realmente um passe magnético ali, que tivesse feito o garoto desenvolver esse processo, como foi uma aplicação só de passe, é natural que ele estivesse perdendo força, né? Se o magnetismo aplicado ali fosse o causador desse processo, é natural que por dias ele perdesse força e fosse extinto, como um medicamento que a gente coloca,
né? Um medicamento que você aplica numa pessoa, às vezes ele vai causar um torpor, vai causar alguma coisa, e depois ele vai passando o efeito, a pessoa vai voltando ao normal, à situação anterior que ela estava. Então, ele usa a mesma lógica para explicar esse processo ali, porque que ele não acreditava ali. E ele fala, essa circunstância me confunde, ele não consegue explicar isso. Por que ele continua tendo essas situações aqui? E ele vai falar, eu não sei onde colocar a causa disso. Então, ele nega, fala que pode entender que tem um efeito do magnetismo ali, apesar dele não acreditar no processo, né? E depois, no fim, ele confessa que não sabe o que vai acontecer. Então, no meio do depoimento, o que acontece? O menino começa a ter uma crise lá. Então, estavam os dois médicos, estava o menino, estava acontecendo o julgamento ali. E o garoto começa a ter o processo dele, ele entra nessa questão do sonambulismo ali, passando por esse processo. Já havia sido feito estudos nele, ele não era epilético e não era catalético também. Ele não tinha essas doenças ali. Então, não se sabia por que estava acontecendo. E aí, perguntaram para o médico depois, mas e esse caso aqui, ele não está no caso de sonambulismo? Ele fala, não, ele não é sonâmbulo. Até não é sonâmbulo porque isso aconteceu, ele não estava dormindo. Então, ele também não conseguia entender como que ele entrava num processo de sonambulismo sem estar dormindo. Porque o sonambulismo em sono já era uma coisa catalogada, era uma coisa normal que sempre existiu. Aquele sonambulismo de você estar dormindo e você levantar e continuar, e fazer alguma coisa, mas, na verdade, você ainda está dormindo. Esse é um sonambulismo clássico. Mas ele se dá quando a pessoa está dormindo. Ali o menino estava com a consciência normal e entrou nesse processo, né, de êxtase sonambúlico ali. Então, ele nega, fala, não está provado que ela é sonâmbula. E outra, aconteceu durante o dia, com ele acordado, né, então ele não sabe. E aí ele fecha assim, né, a mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança, eu não vejo outra razão. Então, olha só que interessante, né? Ele falava que não sabia a causa, acontece o sonambulismo do menino ali na frente dele, ele fica absolutamente confuso e fala, olha, a mim parece que os passos magnéticos são a causa atual aqui, eu não vejo outra razão. Então, ele termina desse jeito o depoimento dele, do médico. Mário, sabe aquela história, eu não acredito em bruxas, mas elas existem, Que elas há. Não é? Assim está esse médico aí, não é? É isso aqui. É difícil também, né, para que ele possa ir lá e colocar que ele acredita naquilo, porque ele vai ser criticado pelos colegas, criticado pela academia, criticado pelos materialistas, criticado por todo mundo ali, né? Então, ele fica numa situação também de defensiva, né? Ele fica na defensiva também ali. É o que aconteceu com ele aqui. Vamos ver o que o segundo fala. Vamos lá. O segundo médico depõe assim. Vi o pequeno doente no dia 13 de outubro de 1858. Estava em estado sonambúlico, gozando de locomoção voluntária. Recitava o catecismo. Meu filho ouviu na noite de 15. Encontrava-se no mesmo estado e conjugava o verbo poder. Só algum tempo depois é que fiquei sabendo que ele fora magnetizado e que um viajante teria dito, se não for desmagnetizado, talvez permaneça assim por toda a vida. Em minha juventude, conheci um estudante no mesmo estado que, tendo sido curado sem recursos médicos, tornou-se um homem distinto na profissão que abraçou. Os acidentes que o doente experimentou não passaram de perturbações nervosas. Não existe nenhum sintoma de epilepsia nem de catalepsia. O tribunal pronunciou a seguinte sentença. Considerando que o acusado, no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa do jovem Jourdain, de 13 anos, toques e gestos qualificados como passes magnéticos, no mínimo ferindo com esse aparato, por essas manobras não costumeiras, a fraca imaginação da criança, produzindo-lhe uma superexcitação, uma desordem nervosa e, por fim, uma lesão ou uma doença, cujos acessos se repetiram desde então a diversos intervalos. Considerando que as manobras imprudentes que provocaram a dita lesão ou doença constituem delito previsto no artigo 320 do Código Penal,
Considerando que o fato de que se trata ocasionou à parte civil um prejuízo que deve ser reparado, e levando-se em conta que existem circunstâncias atenuantes, o tribunal condena o acusado a 25 francos de multa, 1.200 francos de perda de danos e arcar com as custas do processo. Então, o dinheiro resolveu. Dinheiro resolveu. Muito interessante, né? É interessante que o segundo médico aqui, ele vai relatar que ele viu o menino, que ele estava em estado sonambúlico, né? Então, esse médico já não faz como o outro que negou a questão do sonambulismo, né? Ele viu o menino, ele estava em estado sonambúlico ali, naquele momento ele recitava o catecismo, e ele vai falar lá, gozando de locomoção voluntária. Então, ele estava lá como se ele estivesse dormindo, acordado, né? Se cabe essa expressão aqui, é um sonâmbulo, ele estava andando por ali, né? Você percebia que ele não estava desperto, né? E ele recitava ali o catecismo. E ele vai falar que o filho dele viu o mesmo menino depois, no outro dia, também no mesmo processo, também em estado sonambúlico, e ele conjugava o verbo poder ali, então ele estava fora do mundo ali, né? E aí ele avança um pouco mais, ele vai dizer que ele ficou sabendo lá por um viajante que, se ele não for desmagnetizado, ele vai continuar com esse processo. Quer dizer, assim como foi feita a magnetização, tem que ser feito o processo contrário, para poder reverter ali. E aí ele cita um outro caso que ele conheceu de uma pessoa que teve esses casos aí, que depois, com o tempo, ele voltou ao normal e foi atribuído a perturbações nervosas ali, o caso dele, né, sendo que também não tem nenhum sintoma de catalepsia nem de epilepsia. Essa foi a posição desse segundo médico aí. Pode falar, Luciane. Tá sem microfone. Esse caso lembra aqueles pacientes, em geral, adolescentes como esse menino, que tem um processo esquizofrênico e tal, etc., na mente, e quando começa a tomar um tóxico, alguma coisa, a esquizofrenia desencadeia. Uhum. Então, qualquer situação que mexa com o psiquismo desses pacientes que já são doentes em latência, pode desencadear o processo. Perfeito. Isso explica, né, o porquê que não teve o declínio, né? Não teve o declínio um processo que ele já tinha em latência, né? Exatamente. Quer dizer, não é o processo, não é a magnetização em si só que fez isso, ela desencadeou e ele continuou com o processo, né? Uma vez desencadeado ali. É muito interessante essa colocação aí. Aí o tribunal vai e sentencia, e a sentença chama muita atenção aqui, né? A sentença vai falar que no dia 15 de agosto, ao exercer imprudentemente sobre a pessoa toques e gestos qualificados como passes magnéticos, olha só o que o tribunal escreve, né? No mínimo ferindo a fraca imaginação da criança, no mínimo ferindo. Então, o juiz, ele não faz como eles, né? Que simplesmente fala, eu não acredito, não. Ele vai falar que imprudentemente foi feito, né, os toques ali e passes classificados como magnéticos, e que pode, no mínimo, ter ferido a fraca imaginação da criança. Mas ele não vai falar que pela fraca imaginação da criança. Não ficou claro isso pelos técnicos, pela forma como os técnicos colocaram lá. E aí ele continua, considerando que as manobras imprudentes provocaram a lesão da doença, né, então houve o delito. Né, considerando que o fato ocasionou um prejuízo civil que deve ser reparado. Né, e aí ele vai falar das circunstâncias atenuantes, né, provavelmente porque é um garoto, provavelmente porque não estava querendo fazer o mal ali nada, ele foi fazer só, imagino eu, uma experiência ou uma brincadeira, então ali houve esses atenuantes também, não estava deliberadamente querendo fazer o mal, mas aí foi feito o termo, né, a condenação do acusado ali a pagar os 25 francos mais os 1.200 francos ali de perdas e danos para o garoto e mais as custas de processo ali. Então, é interessante porque ele vai trazer isso aqui como uma coisa relevante ali. O tribunal, ele atesta que houve ali um processo que desencadeou esse sofrimento da criança, né? Mas ele não vai falar que é só o processo da imaginação, né? Pode falar, senhores. Não? É que está com a mãozinha levantada. A mãozinha ficou aí. Então é isso. Depois, Kardec vai agora fazer um comentário bacana aqui, com bastante reflexão a respeito desse tema, e a gente vai fazer na nossa próxima reunião. A gente vai continuar com essa questão do tribunal aqui. Kardec faz um comentário bem extenso aqui, bem detalhado, né, de todo esse processo aqui.
tá? Ô, Nós Mário, combinamos... Pois não. Pode falar, achei que você tivesse esquecido. Não, nós combinamos aqui no início da reunião, algumas pessoas não haviam chegado ainda, que nós vamos dar uma pausa agora, no mês de julho, para a gente poder tirar umas férias. Eu vou viajar, a turma também aí por aí vai ter alguns compromissos. A gente volta na primeira semana de agosto, então a gente vai ficar 3 semanas sem ter a reunião.